Nós queremos apresentar a partir de agora uma experiência em sonho da irmã Rosane, de Urilândia do Norte, no estado do Pará. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. A paz do Senhor, pastor Roberto Medrade, família, que Deus continue abençoando. Aqui é a irmã Rosane, aqui de Urilândia do Norte, do estado do Pará. Glorifico a Deus por mais esse momento de estar aqui gravando este áudio, que eu vou relatar uma experiência espiritual, uma visão, creio eu que foi uma visão, né, da parte do Senhor, que o Senhor me deu ali no ano de 2023, dia 31/8/2023, o Senhor me deu esta gloriosa visão, não que eu mereça, meus irmãos, mas pela sua infinita misericórdia, né? A Bíblia diz que aquele que busca, acha, né? Aquele que bate, a porta se abre. Eu sempre fui uma crente que sempre tive e busquei ter experiência com o Senhor. Não que experiência salve ninguém, né, irmão? Nós sabemos que o que salva nós é a obediência da palavra do Senhor. Por isso eu não me glorio, mas eu me glorio no Senhor, né? Pela misericórdia dele. Graças a Deus. Então, irmão, vamos aqui para a visão. Como eu oro, né, como todo cristão, né, que serve a Deus de verdade, né, tem aquela busca pela madrugada, né, aquele sacrifício. O Senhor tem me levantado pela misericórdia dele em orar, em buscá-lo na madrugada. E numa daquelas madrugadas, ali, logo que eu terminei ali de orar ao Senhor, algumas horas ali na presença do Senhor, eu fui ali me recolher, né, no meu quarto, aqui no nosso quarto, para descansar um pouco. Eram as 5 da madrugada, eu comecei a orar cedo da madrugada, às 5 da madrugada eu me recolhi para descansar. E ali, né, sentindo a presença de Deus, conversando com o Espírito Santo, recebendo mensagem, né, na mente, aquela glória, né? Mas de repente, irmãos, eu senti a presença de Deus muito, muito forte entrar aqui no meu quarto, onde estava aqui o meu esposo dormindo do meu lado, e eu de olhos fechados ali, recebendo, falando com o Espírito Santo, recebendo mensagens, né, revelação na palavra, aquela bênção. E de repente, né, a presença do Senhor ficou mais forte. E ali, eu fiquei ali na cama, imóvel, como paralisada. E a presença do Senhor forte aqui dentro do quarto. Nunca vi daquele jeito. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E ali, numa visão, o Senhor me permitiu ver um véu em que estava um véu de noiva, irmãos. Um véu estava no alto, flutuando, o véu. No alto do ar, no ar, assim, flutuando. Aquele véu, ele rodava. Aquele véu, eu vi ali que era um véu de noiva. E o véu estava ali, ele estava dobrado, irmão. Estava todo dobradinho, ele ficava rodando no ar, em cima do nosso ventilador aqui no quarto. E eu olhando aquela visão gloriosa e a presença de Deus forte. A glória de Deus invadiu aqui o nosso quarto. O meu esposo ali dormindo e eu aqui, como paralisada aqui de rosto para cima, né, olhando aquela visão. Ali, aí eu começava a perguntar para o Senhor no pensamento: Senhor, o que significa isso, Senhor? O que significa isso, Senhor? E o Senhor calado, em silêncio comigo. Mas depois, irmão, aquele véu, aquele mesmo véu, ele apareceu numa forma toda aberta. Já não era um véu dobrado, mas era um véu de noiva todo aberto. Então ele mudou de posição, né, no caso. E aquele véu ele ficava rodando. E eu escutava aquela zoada, aquele véuzão rodando, aquele véu de noiva. Era um véu, irmãos, não era um véu longo, era um véu que vem aqui no meio das costas da noiva, no caso da mulher, da noiva.
Aquele véu que eu acho que puxa uma parte assim e cobre assim o rosto da noiva, entendeu? E ali, irmãos, eu olhando aquela situação, aquela figura daquele véu, aquele véu no princípio lá dobrado, e lá depois ele ficava todo abertinho, rodando, eu não entendia nada, irmãos. E ali eu escuto a voz do Senhor em alto e bom tom, aquela voz estrondosa, firme. E o Senhor falava desse jeito: eu estou escutando o clamor da igreja. Eu estou escutando o clamor da igreja. O Senhor falou esta frase aos meus ouvidos, uma voz estrondante, uma voz firme e cheia de autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra frase que o Senhor falou comigo, irmãos, ele só falou assim: eu vou te usar. Foi somente essas duas frases, irmãos, que foi me permitido ouvir em alto e bom tom. Aleluia. Mas depois dessas duas frases, o Senhor falou várias outras coisas, bem rápido. E eu não consegui entender. Eu falei: Senhor, eu não estou conseguindo entender. O Senhor falava muito rápido. Então, o que foi me permitido entender, escutar com os meus ouvidos, foi essas duas frases, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Os irmãos e irmãs que têm mais discernimento, né, pode comentar aí, né, para nossa edificação, amém? Irmãos, aí teve outra parte da visão, que eu creio que foi duas visões em uma, né? Nessa outra visão, eu já me via, né? Já não era aqui no ambiente do meu quarto, mas eu já me via em um ambiente, né, a qual ali eu vi uma mulher. Esta mulher, eu chegava até ela, ficava em frente a ela, ela falava muitas coisas, mas ali não era me permitido compreender, nem escutar o que ela falava, eu só escutava ela falando. Ali, irmãos, eu fiquei um pouco de longe, prestando atenção à cena, né? De repente, naquela cena daquela visão, aparecia uma mulher, né? A qual essa primeira mulher, a qual ela falou a mim, né, começava a instruir essa outra mulher que apareceu na visão. E no meu discernimento, eu entendia que ela estava instruindo acerca da Bíblia. Os irmãos podem me perguntar: mas a irmã viu Bíblia? Não, irmão, mas o discernimento que eu tive foi esse, né? Em que aquela mulher instrutora, ela estava instruindo acerca da Bíblia. E o que eu notava nessa segunda mulher que apareceu na visão é que tinha um cabelo cortado como cabelo de homem, né? Aí eu notei que ela não estava na doutrina do Senhor, na doutrina santa do corpo, né? De repente, irmão, naquela cena, eu observando meio de longe assim, apareceu uma terceira mulher, a qual essa primeira mulher, ela instruía a primeira que apareceu e a segunda. E ela ficava lá passando instruções para uma e para outra, no caso a instrutora, né? E eu creio que era instruindo acerca da Bíblia. Irmãos, aí de repente, foi me permitido chegar mais perto da cena. Ali eu reparei algo no olho da instrutora, da que estava instruindo a primeira e a segunda mulher, a qual era uma agulha que estava enfiada no olho esquerdo, no caso da instrutora. Aí eu me via de frente com ela, observando aquela agulha enfiada no seu olho esquerdo. Eu falei: meu Deus, que é isso? De repente, irmãos, eu senti algo na minha mão esquerda, algo pontiagudo. E quando eu olhei para a minha mão esquerda, o que tinha? Uma agulha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí que ficou mais embaraçado, irmãos. Aí quando eu senti aquela agulha na minha mão, aí a visão se findou, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí os irmãos, se tiver mais discernimento,
porque eu sempre orei ao Senhor para o Senhor me dar a interpretação do final desse sonho, né? No começo a primeira visão, no caso da visão, né? A primeira visão, irmãos, eu creio que foi acerca da igreja, né? A igreja preparada, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que lá no livro de Mateus 25, fala da parábola das 10 virgens, né? 5 eram loucas, 5 prudentes, né? 5 estavam preparadas e 5 estavam despreparadas. Então o Senhor, ele diz que está escutando o clamor da igreja. O Senhor falou ali no singular, ele não falou das igrejas no plural. Ora, mandecou virabaxere. Porque o Senhor vem buscar uma igreja preparada, uma igreja santa, uma igreja que realmente se separa do mundo, uma igreja que sofre as perseguições, aleluia, mas não nega aquele que o chamou, né? O Senhor, ele tem chamado a tantos, mas muitos têm rejeitado, né? Porque viver de qualquer maneira, né? Muitos estão aí, mas não vão poder entrar porque há bagagem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor ali, ele usou essas duas figuras, do véu dobrado e do véu perfeito lá estendido, irmãos. Porque o Senhor está voltando, aleluia. Queira ou não queira, o Senhor está voltando. Acredita ou não acredita, o Senhor está voltando, aleluia. Quando nós olhamos para os sinais, nós vemos, né, a natureza gemendo. Nós vemos os sinais na terra, nós vemos os sinais dos acontecimentos que antecipam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, sim, ele quer nos usar, né, nesse último tempo, aleluia, para nós estar aí pregando a verdade, doa quem doer, em tempo e fora de tempo. Aleluia, porque ele tem contado comigo e contigo, para nós levar, aleluia, a mensagem do arrependimento, da renúncia. Não é apenas o que a maioria das igrejas, né, estão colocando na mente do povo, né? Que Deus só quer o coração, é só o perdão e é só o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos têm engolido só essa mensagem, irmãos. Mas o Senhor tem despertado um povo nessa última hora. Aleluia. E Ele quer ouvir de nossos lábios, assim como o profeta Isaías falou ao Senhor, diante daquela visão no templo, do grande trono branco. Eis-me aqui, usa-me a mim, né? O Senhor, aleluia, Ele quer usar eu e você nessa última hora. Então, irmãos, essa é a visão que o Senhor me deu no dia 31/8/2023, para a honra e glória do nome dEle. Os irmãos e as irmãs que têm mais discernimento, têm mais tempo aí na presença do Senhor, têm mais intimidade, os irmãos podem comentar, amém? Para edificação de todos nós. Aqui quem vos despede é a irmã Rosane, aqui de Orilândia do Norte, do estado do Pará, a larga distância. Deus que abençoe esse povo de Deus, em nome de Jesus.